Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Fazer a leitura da palavra. Abre a sua Bíblia aí em Romanos. A carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo, à igreja de Roma. Capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Na minha versão diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Feche seus olhos, nós já lemos o texto base que nós vamos trabalhar. Vamos fazer uma oração ao Pai agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, liberdade, ó Pai, para pregar a Tua palavra, para ministrar a Tua palavra, Senhor, ao Teu povo. Senhor, fale através de nós, ó Pai, e que o Teu povo possa ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado por este dia, obrigado por este momento, obrigado por Senhor ter nos permitido, mais uma vez, nos levantar e respirar. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre fé, e se você trouxe alguma coisa para anotar, anote, irmão, porque tem muita informação aqui, e eu acredito que vai te ajudar muito na caminhada, amém? Nós vamos começar falando do início de tudo, né? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, o Senhor Deus, diz o texto, diz a palavra, que Deus descia todos os dias ao entardecer. Todos os dias Deus descia e falava com Adão, face a face. Todos os dias Deus descia e se comunicava e se relacionava com seu amigo, com Adão. E Adão apresentava: olha o que eu fiz hoje, olha os animais, esse aqui eu pus o nome disso, Deus. Esse aqui eu pus o nome de leão, esse aqui eu pus o nome de cordeiro, esse aqui eu pus o nome de pombinha, de boi, de vaca. E ele tinha um relacionamento. Mas Adão andava com Deus e falava com Deus e se relacionava com Deus por vista. Não necessitava de fé. Ele falava com Deus e se relacionava por vista. Mas aí, irmãos, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, e se você analisar o capítulo 11 de Hebreus, está escrito assim: galeria da fé. Lá tem descrito, o autor aos Hebreus, ele descreve alguns personagens da Bíblia que foram e praticaram e colocaram sua fé em ação. Eles tiveram a oportunidade de se relacionar com a fé. E aí, quando nós vamos olhar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que está dizendo aqui? Que Adão, o pai de Caim, o pai de Abel, ele andou por vista, ele se relacionou com Deus, mas ele pecou, o pecado entrou no mundo e eles foram destituídos da glória de Deus, do relacionamento direto com Deus. Vem Jesus, morre na cruz e restabelece a comunicação direta com Deus novamente. Mas nós vamos entender um pouco disso. Quando ele desconecta do relacionamento com Deus, o que acontece? O primeiro homem a exercitar a fé e a colocar a fé em prática, algo que não existia, é Abel. Porque Abel, pensa comigo, irmão, no contexto de Abel, o Abel fala assim: nós erramos, e é justo que nós não vimos Deus, nós não comunicamos com Deus, o meu pai falou com Deus, mas eu não vi Deus.
O meu pai viu, eu não vi. O meu pai falou, eu não falei. Mas pela fé, eu creio que existe um Deus. E eu vou oferecer o meu sacrifício. O meu sacrifício. Ele pegou um novilho, o primeiro, o mais bonito, e ele sacrificou. Aí alguém vem falar que dízimo, chega num pastor e fala, pastor, dízimo é lei. E nós não precisamos. Irmão, o primeiro a dar dízimo aqui foi Abraão. Abraão deu dízimo por fé. Não foi por lei, não. Se nós não temos fé, nem para dar as nossas primícias, como que eu vou ter fé para andar com Deus? Então, Abel, ele coloca em prática aqui. É a entrada da fé. A fé entra no mundo através desse homem aqui, que não viu, que não andou, que não tocou, que não escutou, mas pela fé, ele sabia que existia um Deus. E ele sabia o que ele precisava de fazer. E aí, irmãos, logo vem andando na Bíblia, nós vemos Abraão, que foi considerado o pai da fé. O pai da fé. É interessante que esse Abraão, ele se torna o pai da fé, porque Deus fala assim para ele, fica aí. Não, Deus fala assim, sai daí. E eu queria já de cara aqui falar para vocês que existe uma fé chamada uma fé pragmática. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é aquela pessoa objetiva, é aquela pessoa que tem que ver. Ela só fala assim, se é transparente e tem água, ela está vendo, então aqui tem água. Mas se ela não vê, ela fala, não, eu não posso dizer porque eu sou pragmático. O pragmático é uma pessoa objetiva, uma pessoa que ela é concreta, ela quer definir as coisas porque ela está vendo, ela não tem certeza, ela é como se fosse Tomé. Todo mundo está falando assim, ei Tomé, ele veio. Tomé, ele estava aqui, ele falou, não, eu só acredito se eu tocar nas feridas dele. Aí quando chega Jesus, ele fala, vem Tomé, está vendo? Toca. Ele fala, não preciso tocar, porque eu estou vendo. É uma pessoa pragmática. Aí vem Jesus e fala assim, ei Tomé, bendito é aquele que não viu, mas creu. Porque a fé, irmão, é o firme fundamento, ou é a certeza das coisas que se esperam, mas não se vê. Isso é fé. Fé é você andar, não existe fé parada. Por isso que vem Deus e fala, Abraão, sai. Não existe fé parada. Eu creio, nosso Senhor, eu sei que hoje eu vou capinar 2 lotes. E eu torço para que isso aconteça. Eu creio que eu vou conquistar a minha casa própria. Eu creio que eu vou passar no vestibular de medicina. E eu vou orar para que isso aconteça. Vai acontecer, irmão? Só vai acontecer se você andar, se você sair. Deus fala, sai. E quando você fala, Deus fala assim, está um abismo. Deus fala, anda. Ele vai colocar o chão para você pisar. Mas não é quando ele colocar o chão você assustar, não. É certeza. Porque hoje, no mundo, todo mundo fala fé. Fé está em todos os lugares. Mas será que é fé mesmo? O mundo diz que fé é acreditar com força. Acreditar com força é como se falasse, não, eu creio, eu acho que isso vai dar certo. Não é achar, irmão, é certeza. A palavra é muito clara, fé é certeza. Certeza. Isso é fé. É ter certeza que vai acontecer. Mas a fé pragmática é uma fé que precisa ver. E essa não é a fé que o Senhor quer. O que o Senhor quer é uma fé sobrenatural. Mas uma fé no quê? A nossa fé ela tem que ter um sentido, tem que ter um destino, tem que ter um alvo. E aí você tem que entender, irmão, que a sua fé, ela não é o que você pensa, o que você quer. Isso aí é uma fé soberba. É uma fé mesquinha, porque você quer para você. Será que é a vontade de Deus para a sua vida? Quando Jesus vem, ele nos ensina a orar, ele fala assim, Pai nosso que estais no céu. Quando vocês for orar, vocês oram assim, Pai nosso que estais no céu, reconhecendo que Ele é Deus, Senhor. Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o que Ele está nos falando, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a minha fé soberba, a minha fé mesquinha, pede coisas para mim.
Mas o Senhor conhece o seu coração, e Ele diz que quando Ele estiver em nós, se nós estivermos nele, e as palavras deles estiverem em nós, o que nós pedimos vai ser nos concedido. Porque quando nós pedimos, não vai ser nós falando. Porque as palavras dele estão em nós. Qual que é a palavra de Jesus? Antigamente, irmão, a palavra de Deus era o que saía da boca dos profetas. Sim ou não? A palavra de Deus era o que saía da boca dos profetas. Só que nós somos privilegiados. Porque veio um tempo da igreja, veio um tempo dos reformadores, veio um tempo que a igreja foi reunindo, canon. Isso aqui chama canon, canonicidade. Algo inspirado por Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E antigamente, a palavra vinha do profeta. Mas hoje foi tudo organizado, compilado, organizado em versículos, organizado em capítulos, em livros. Antigamente a Torá, o Antigo Testamento, que é a Torá, ela era um livro. E para você achar não tinha lugar, não tinha índice, não tinha nada. Hoje, se você pesquisar, eu quero falar sobre fé, um monte de versículo. Hoje eu quero falar sobre amor, o que Jesus fala sobre isso, tudo na nossa mão. A palavra de Deus está reunida nesse livro aqui, irmão. Aí alguém fala assim, não, mas precisa ser revelada pelo Espírito. Irmão, tudo que era para ser falado está aqui. Quando um pastor vem pregar, ele precisa pregar a Bíblia, não precisa pregar coisa dele não. Ele não precisa começar a inventar da pirueta aqui não, ele prega a Bíblia é a palavra de Deus nua e crua. A Bíblia é o que te salva, você está entendendo? Então, vamos lá. Abraão, ele se tornou o pai da fé porque ele saiu. Só um exemplo aqui, irmão. A palavra diz que o céu é tomado por... O céu é tomado por? Força aqui, irmão, não é força. Sua força. Não é sua força. Aqui a palavra pode ser caracterizada, o céu é tomado por fé. Fé é acreditar e tomar uma atitude e se mover. Quem que abriu o Mar Vermelho? Fala alto aí, irmão. Quem abriu o Mar Vermelho? Foi Deus que abriu o Mar Vermelho. Moisés só colocou o cajado. Mas se não tem ninguém para colocar o cajado, o milagre ele não anula o seu esforço. O seu esforço ele tem que ser colocado, você tem que tomar uma atitude, você tem que se levantar e colocar o cajado. Mas quem abriu, diz o texto em Salmos, não dá tempo da gente ficar analisando isso profundamente, me diz o texto que o Senhor Deus, do outro lado, abriu o Mar Vermelho com as suas narinas. Mais um exemplo, irmão. A fé precisa de ação. Pedro, quando Pedro e Jesus estão entrando numa cidade, nós não sabemos aonde estão os outros discípulos, porque o texto não diz. Eles estão entrando e alguém vem cobrar um imposto. Alguém fala, precisamos, Pedro, nós precisamos do imposto seu e de Jesus, do seu mestre. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, seria muito bonito se eu colocasse um título aqui no... Hoje Deus vai fazer brotar 2 moedas do seu bolso. O dinheiro vai brotar, e agora? Seria bonito ou não? Mas Jesus não trabalha dessa maneira. Entenda, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, vai lá na água, joga o anzol, e você vai pescar um peixe. E dentro desse peixe vai ter 2 moedas. Entenda, irmão, que aqui Pedro ir lá jogar não é o mérito dele, mas ele precisa ter fé para tomar uma atitude e Deus vai fazer um milagre. E ele pesca o peixe e tem 2 moedas. Outro momento que Pedro também participa é um momento que eles estão num barco. Jesus vira para Pedro e Pedro, posso usar seu barco? Pode subir no meu barco. Ele prega, e Pedro tinha pescado a noite toda, não pesca nada. De repente vem Jesus e fala assim, agora vamos para mar profundo, vamos para o mar alto. Aí Pedro, muito bem, obediente, segue a palavra do Senhor, mas ele sabe que ele não pega peixe de dia, e ele tentou pegar a noite toda, ou seja, o esforço dele foi inútil, mas vem Jesus e fala sobre uma palavra, você vai ter que jogar, ninguém vai jogar a rede para você.
É você que precisa jogar a rede. Abraão poderia ser abençoado na terra do pai dele? Sim, mas Deus fala, não, eu preciso que você saia. Eu preciso de um movimento seu hoje. Eu preciso que você acredita no milagre, acredita que eu posso fazer o milagre, mas eu preciso que você tome uma atitude. A atitude de andar, de caminhar. Fé parada é como se eu tivesse só uma perna. Agora, andar pela palavra, eu preciso de crer, confiar na palavra, confia na palavra e anda pela palavra. A palavra é a base, a palavra é o que vai te dar o sustento, a palavra, segundo a palavra, é o que você vai pisar, que não tinha chão. O que é o seu chão? A palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia. Então, irmãos, o que é fé? Entenda o significado de fé na Bíblia. Uma das palavras mais comuns que ouvimos é fé. Só que nós entendemos que a fé, ela não é algo parado. Ela é algo que nos faz caminhar. Não existe fé parada, só existe fé caminhando pela palavra. A fé é basicamente a palavra, ela vem pelo ouvir a palavra, e a palavra não existe, irmão, fé sem palavra, não existe. Aí existe a fé pragmática que nós falamos, que é a fé que tem que ver, que tem que tocar, a fé do positivismo, não vai acontecer, não, irmão. A fé, existe essa fé pragmática e existe a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que você deposita a sua fé e o milagre acontece. Quando o homem não pode resolver, Deus resolve. Essa é a fé sobrenatural. O que é fé? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam. Certeza não é achismo, certeza não é acreditar com força, não, certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Talvez a melhor definição de fé seja essa do autor de Hebreus, mas nós vamos caminhar. O autor de Hebreus está falando que fé é a certeza. Fé é a certeza. Para que serve a fé? Vamos fazer algumas perguntas aqui para a gente começar a entender um pouco da palavra. Para que serve a fé? Nenhum cristão, ou até mesmo alguma religião diferente, negará a importância da fé. Até o umbandista tem fé. Mas fé no quê? Até o espírita tem fé, mas fé no quê? Fé na palavra de Allan Kardec, fé no Buda, fé no santo, fé nas suas próprias mãos, porque tem crente dentro da igreja que não tem fé em Jesus. A fé dele é no trabalho dele, é na mão dele, na força dele, no pensamento dele. Eu sou inteligente demais, por isso eu vivi, por isso eu consegui. Não, tudo que você tem foi Deus que te deu. Até o botão da sua camisa não é seu. O sapato tem o seu pé de Jesus, porque foi Ele que te deu permissão, te deu sabedoria, te deu direcionamento, para você conquistar onde você está, conquistar o que você está conquistando. Tudo é graça. Nós ministramos 2 terças-feiras seguidas, falando sobre a reforma protestante, falando sobre somente a graça e somente Jesus. E hoje nós estamos falando somente a fé. E nós vamos pregar somente a Deus a glória e somente as Escrituras. Nós ainda vamos ministrar outras oportunidades, mas hoje nós estamos falando somente a fé. Somente a fé em Jesus, que te garante o presente da graça, que te reconecta com o Pai. Entenda, irmão, é um dom gratuito de Deus. É um dom gratuito de Deus. Aleluia. A palavra diz, irmãos, que o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2, versículo 4, e em Romanos 1, 17, que nós abrimos a palavra falando sobre isso, o justo viverá pela fé. Em Romanos 1, 17 diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o que é o Evangelho? É Jesus. A justiça de Deus se revela em Jesus.
O justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é o motivo pelo qual o justo vive. A fé em Jesus, a fé em Jesus não é em coisas. A fé em Jesus é o motivo que eu e você vivemos. Isso já é uma caracterização de uma fé salvífica. Fé salvífica, o que te dá a oportunidade de viver eternamente? Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, quem beber de mim, quem comer de mim, jamais terá sede, jamais terá fome, e viverá eternamente, terá vida eterna. O Senhor fala lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira, que entregou o seu único filho, Jesus, Evangelho, para morrer, para que todo aquele que nele crê, não é em coisas. A fé do cristão precisa estar em Cristo. O alvo é em Cristo. O alvo é Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler 1 Pedro. Não precisa abrir não, só anota. Eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, tá bom? Se você quiser anotar, depois você leia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 8. O apóstolo Pedro está falando, ele diz assim, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez que você entende o que é fé salvífica, uma vez que você confirma, você vai entregar um verdadeiro louvor, você vai entregar uma verdadeira glorificação e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, alguém viu Jesus aqui já? A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria inenarrável, indizível e cheia de glória. Agora o mais importante desse texto, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha o que o Pedro está dizendo, ele está falando assim, obtendo o fim da vossa fé. O fim da fé, a finalidade da fé, da palavra fé, é a obtenção da salvação para a sua alma. A fé não é algo que vai te proporcionar coisas aqui na terra. Mas pastor, se meu filho está doente, eu tenho fé. Irmão, alguém vira aqui para alguém e fala assim, eu tenho fé que você vai ser curada hoje. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser o seguinte, eu tenho fé que Jesus pode te curar hoje, mas Ele vai fazer segundo a sua vontade. Olha a diferença. A fé não está em te proporcionar um momento feliz. A fé não está em te proporcionar a sua carne em condições boas. A fé está em condição de proporcionar a salvação da sua alma. A verdadeira fé está depositada em Cristo Jesus. Fé sobrenatural pode acontecer? Pode. Fé para resolver um problema? Pode. Mas pense, irmão, a fé não tem que ser depositada nas coisas, a fé tem que ser depositada em Cristo Jesus. Aí você fala, nossa, mas como que, né? Vamos continuar aqui que é maravilhosa a palavra de Deus. Ó, o objetivo final da fé é a salvação. É por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Jesus. Mesmo sem vê-lo, mesmo sem enxergar Jesus. Porque se eu te falar o seguinte, todos nós aqui iniciamos a nossa vida, a nossa trajetória, a mamãe falando assim, o Papai Noel vai trazer um presente para você. O Papai Noel isso, o Papai Noel aquilo. Mas também falou, existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário. Os dois são histórias, sim ou não? Mas o que me leva a crer que existe um Jesus que eu nunca vi? A fé não é você que cria, a fé não é você que te dá ela, a fé é dada por Jesus. Quem te deu a fé é Jesus, quem que confirma, que o Espírito Santo confirma em você que você é filho de Deus. O Espírito Santo confirma em você que Ele te deu a fé é um presente. Vamos lá, quem é o autor? O que é o autor de um livro? É quem criou o livro, sim ou não?
A palavra diz: continue firmes, com os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. Quem te dá a fé é Jesus. Agora, como eu faço ela crescer? É outro ponto. Porque existe fé pequena e existe fé grande. Jesus fala, né, para o centurião, ele fala, nunca vi tamanha fé. Ele fala para a mulher das migalhas lá do chão lá, ela fala, nunca vi uma mulher com tanta fé. Ele fala, vocês têm pequena fé, se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, os montes se removeriam. Tem tamanho de fé, tem níveis de fé. Você está entendendo? Aleluia. Então a fé, irmão, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada. A fé tem movimento, a fé tem atitude, a fé tem que querer. Tipo assim, eu tenho fé, mas eu preciso crer. E é o crer, segundo a palavra, que eu vou caminhar pela fé. Então, segundo a palavra, eu caminho. Se a palavra falou, se nós estivermos em Cristo e as tuas palavras estiverem em nós vamos pedir e vai ser nos dado. Só que talvez eu peça algo que não está no coração de Deus para mim. É isso que a gente tem que entender, o cristão tem que entender que Jesus não é um mordomo seu. Que a igreja não é uma banca, até pode parecer que isso aqui é algo superior, mas aqui ninguém vende semente não. Aqui nós semeamos a palavra. Semeamos a palavra, o Espírito Santo está podando a sua raiz, está te adubando para você crescer e dar fruto. O Espírito Santo vai chegar na sua árvore e ele não vai te dar coisas. Ele vem para pegar. O Senhor vai chegar na sua árvore e vai falar, cadê o fruto? O caráter de Deus. Andar segundo a palavra é andar segundo o caráter de Deus. É andar segundo o que Jesus pregou. Andar segundo o que a palavra diz é quando Jesus fala assim, joga a rede. Eu não vou jogar segundo a minha intenção, eu vou jogar segundo a sua palavra. A palavra diz que você é mais do que vencedor. Então tome posse da palavra, ande pela palavra, viva a palavra, coma a palavra, como Jeremias comeu a palavra. Irmão, isso aqui não é brincadeira. Fé não é uma coisa que você pode ficar jogando para galinha, jogando para os porcos, não. Fé é uma coisa que tem que ser depositada a nenhum que pode fazer. Ninguém pode fazer o milagre para você. Homem não pode fazer, médico não pode fazer, ninguém pode fazer, advogado não pode fazer. O único que pode fazer se chama Jesus Cristo de Nazaré. A igreja quer ter um movimento, irmão. A igreja está errada, a igreja está indo para frente de quartel. A igreja tem que ir para a porta do céu. Esse é o lugar que a igreja precisa ir. O Senhor está cuidando de você, vai cuidar de mim, está cuidando de todos nós. Mas a gente precisa entender em quem nós depositamos a nossa fé. É em homens, é em santos. É isso que nós precisamos entender, o que é fé. Aleluia. Como ter fé? Como obter a fé? De onde vem a fé? Então nós vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos. A graça veio de graça. A graça é um dom de Deus. É gratuito. Mas para você acessar a graça, olha aqui para mim. A graça está aqui. É o que te conecta novamente com o céu. Só para você entender. Isso aqui é a graça. Isso aqui é a graça. E a partir da graça você se conecta novamente com o céu. Sim? Amém? O texto continua e diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. A fé, irmão, é uma ponte que te leva para a graça. A fé é uma ponte que te faz acessar a graça. A graça é de graça, mas você precisa ter fé. Se a pessoa não acredita em Jesus, não crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, precisa crer nele para poder ter acesso à graça. A graça ela é de graça, mas ela não é para qualquer um.
A graça precisa ser acessada através da fé. Então vocês são salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. E também não vem das obras. Porque muito tempo, essa pregação, Martinho Lutero, ele levanta essa tese falando que é somente pela graça, somente pela fé, somente por Jesus que nós somos salvos. Não é por obras. Aí vem alguém e fala assim, o apóstolo Tiago, mas talvez alguém, ele se engane com a leitura das escrituras. Deixa eu ver onde está escrito aqui, só para a gente... Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26, deixa eu abrir aqui para a gente ler. Se alguém encontrar aí, eu achei já. 2, 26, diz assim, ó. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Só que é o seguinte, eu queria que você entendesse uma coisa. Quem tem fé em Jesus, ele produz. Quem deposita sua fé em Cristo, ele anda segundo a palavra. A obra, ela testifica a fé. A obra, ela testemunha a fé. Assim como alguém está plantado em Jesus, precisa frutificar. Porque uma árvore plantada em Jesus, dizendo, eu creio em Jesus, mas o fruto dele na casa é bagunça. O fruto dele no meio das pessoas é bagunça. Então ele não tem fé. A fé é morta. Porque uma fé em Cristo faz você caminhar segundo a palavra dele. Uma fé depositada em Jesus faz você caminhar segundo os caminhos e os preceitos e os princípios de Deus. Por isso que o autor fala, uma fé sem obra, ela é morta. Porque a fé, quando alguém alcança o benefício da fé, ele anda segundo a palavra, ele está focado no alvo, o autor e consumador da vossa fé. Então ele vai andar nos caminhos do Senhor, ele vai produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é longanimidade, é paciência, é amor, é perdão. É isso, irmão. Então a obra aqui não é que a gente vai trabalhar para Jesus e vai fazer o máximo que a gente puder, e vai tocar, e vai cantar, e vai pregar, mas não vive o que canta, não vive o que prega. Você está entendendo? Aí o que vai acontecer? O cara só faz obra. Todo culto ele ora de manhã, de tarde e de noite, mas ele não tem um interior mudado. A transformação de dentro, você está entendendo? Olha para você ver que coisa interessante. Eu não ia falar sobre isso, mas agora eu vou. A igreja de Éfeso, ela foi trabalhada e visitada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou lá durante a primeira viagem dele. Na segunda viagem ele coloca Priscila e Áquila, são dois evangelistas, e ele deixa lá que cuidasse da igreja. Está em Atos, capítulo 18, versículo 19. Depois de Priscila e Áquila, Apolo também vai para essa igreja, e também esteve ali em Atos, capítulo 18, versículo 25. E a terceira viagem missionária de Paulo permaneceu durante 3 anos em Éfeso. Então, depois desses 3 anos, se tornou amigo ali dos presbíteros. Depois ele escreve a sua carta para os irmãos de Éfeso. E lá eles são trabalhados 2 vezes por Paulo, por Priscila, por Áquila, por Apolo. E depois desse momento, Paulo levanta um homem chamado Timóteo, que Paulo chama ele como um filho. É o pastor Timóteo. Coloca Timóteo na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso começa a trabalhar, começa a viver a palavra, viver o reino, viver o evangelho, viver Jesus Cristo, viver a salvação. E depois, irmãos, de um tempinho para frente, o próprio apóstolo João vai pastorear essa igreja. O apóstolo João pastoreou Éfeso. Mas quando João vai parar na ilha de Pátimo, já velhinho, ele tem uma revelação do Espírito Santo no Apocalipse. E eu queria falar com vocês que lá no Apocalipse,
O que acontece é que tem uma fala do próprio Jesus para a igreja de Éfeso. Mas que fala é essa, pastor? A fala é que eles caminhavam bem, que eles estavam bem, mas que uma coisa havia se esquecido. O amor, o primeiro amor havia se deixado para trás. Existe igreja que faz muitas obras. Existe igreja que tem culto todos os dias, que tem oração, mas o primeiro amor, qual é o primeiro amor? O primeiro amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro amor se chama uma igreja centrada em Cristo. O primeiro amor, quando Jesus vem falar para a igreja e fala, eis que estou à porta e bato, ele está falando para uma igreja. É como se os irmãos estivessem dentro da igreja e Jesus estivesse do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja e fala, deixa eu entrar na igreja, e se eu bater e você abrir, eu vou entrar e vou cear com vocês. A igreja está deixando Jesus de lado. É uma fé em milagre, é uma fé em prosperidade, mas a fé verdadeira é o primeiro amor, a fé em Jesus Cristo. É o que vai salvar a igreja. Nós estamos nos perdendo no meio do caminho, irmão. Jesus está do lado de fora batendo na porta. Ele não está batendo na porta do seu coração, não, ele está batendo na porta da igreja. É a igreja que colocou ele para fora. É um religiosismo, é a pessoa religiosa demais. Faz tudo. Em Isaías, no capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus diz assim, de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu que vocês pisassem nos meus átrios? Deus está falando através do profeta Isaías, o que vocês estão fazendo? Vocês vão para a igreja, sacrifica, faz tudo, mas não vive o evangelho, não vive o que é para ser vivido. A única maneira que você e eu tem para ser salvo é através da graça, que é de graça. Mas para acessar a graça você precisa ter fé. Fé em quem? Fé em coisa, pastor? Não, fé em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Aleluia. Deus é poderoso, irmão. Deus é maravilhoso. E aí nós vamos caminhar aqui um pouquinho, porque já está acabando nosso tempo. Em Atos, capítulo 3, versículo 16, diz assim, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde na presença de todos vós. Essa passagem, irmão, comprova a afirmação de Paulo, em um discurso de Pedro no templo, após curar um paralítico. Presta atenção, irmão, o que acontece quando Pedro e João estão a caminho de Jerusalém para entrar no templo. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles estão caminhando, e na frente do templo tem alguém, um paralítico, pedindo o quê? Prega comigo, irmão. O que o paralítico está no templo pedindo? O que ele está pedindo? Esmola. Ele está pedindo para ser curado? Ele tem fé para ser curado? O que ele está pedindo? Quando Pedro e João estão caminhando em direção, ele pede esmola, mas Pedro e João, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Jesus, ele fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ei, irmão, mas que coisa incrível, ele não tinha fé para ser curado, mas foi curado. O que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer, porque é tudo segundo a vontade dEle. Mas a fé, irmão, é um presente de Jesus. Não é pedir com força, eu vou pedir com força, acreditando, não, irmão. Fé, para você receber uma fé sobrenatural, é você confiar nele. Presta atenção, irmão, se você conhece a história, você entende que esse paralítico, ele não acreditava que podia ser curado. Antes ele pedia esmola. Mas, porém, a fé que esse homem recebeu não veio dos seus desejos, não veio dos seus anseios, não veio da sua vontade. Ele recebeu de graça.
Ele recebeu de graça. E aí é o seguinte, você recebeu essa fé gratuita, porque Jesus te acessou através de alguém. Quando a palavra diz assim, quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, nós temos uma responsabilidade. Quando nós ouvimos a palavra pela primeira vez, a fé entrou dentro de nós. Porque nós acreditamos que existe um Deus, nós acreditamos que existe um Jesus, nós acreditamos que a palavra que está saindo daqui é de Deus, nós recebemos a fé. Não foi você que, nossa, peraí, deixa eu criar a fé aqui dentro de mim. Não, você recebeu através do quê? Você ouviu alguém. Você ouviu alguém falar, você ouviu alguém pregar e você ouviu alguém falar, Deus vai mudar a sua história. A fé entrou. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas aí, irmãos, Pedro também teve um dia que ele ouviu. Ele ouviu, posso entrar no seu barco? A fé entrou ali naquele momento. Eu queria dizer para você, irmão, que não precisa de ninguém ir lá pregar para as pessoas. O que Deus precisa, irmão, que você recebeu de graça, você entrega de graça. Se você recebeu a fé gratuita, o ouvir de Jesus, entrega para alguém. Um dia, uma hora, essa fé vai brotar de dentro. Um dia, uma hora, o que você ministrar, Jesus te ama, Ele morreu na cruz do Calvário por você, e Ele vai pensar nisso, Ele vai começar a trabalhar. Agora vem a palavra e nos diz, quem convence o homem do pecado é? O Espírito Santo de Deus. Presta atenção, irmão, o Espírito Santo convence o homem de que isso é pecado, mas ele não convence o homem do arrependimento. Pega essa chave. Ah, mas o cara está perdido. É o Espírito Santo que vai convencer. Não, irmão. Você prega. Você prega. Enquanto você tem fôlego, você toca a trombeta. Toca a trombeta, toca a trombeta. O Espírito Santo vai falar, isso aqui está fazendo, está errado. Isso aqui está errado. O homem vai tomar uma atitude. O homem vai se arrepender. O homem vai falar assim, eu estou errado, me perdoa. E arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de vida. É transformação. Arrependimento é deixar de fazer. É fazer diferente. Você está entendendo? Então, irmãos, a fé vai vir pelo ouvir a palavra. É você que vai levar a fé, porque um dia você recebeu. Você recebeu de graça, você entrega de graça. O paralítico, ele foi curado, ele recebeu. Agora a história não fala o que ele fez depois. A história não fala o que ele fez depois, o que o paralítico falou depois, o que aconteceu depois. Mas provavelmente ele liberou a palavra para mais alguém. Provavelmente ele é a obra que os apóstolos João e Pedro promoveu. Ele é o testemunho vivo. De repente ele levanta e fala, quem é aquele? Eu sou aquele que foi liberto pelo sangue de Jesus. Eu sou aquele que foi curado da paralisia por Jesus. Ele é um testemunho vivo. Eu sei que também você é testemunho vivo do que Deus fez na sua vida. Eu sei que você foi resgatado do lamaçal do pecado, que você era pecador. Hoje ainda você mas você é salvo pela graça, porque você entende que não vem de vós, é dom de Deus, e a fé vai fazer uma ponte para a graça. O diabo está esperando de braços abertos você cair lá no infernão, aí você fala assim, não vou não, diabo, eu peguei uma ponte. Eu depositei a minha fé em Jesus. Eu e você somos pecadores, nós estamos aqui, nós somos pecadores, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu e você, não vem de nós, não é obra, não é que eu leio, que eu fico lendo a Bíblia, não é que eu oro todas as manhãs, não. É pela fé, pela graça, sois salvos mediante a fé. Somente a fé, irmão, pode te salvar. Você tem que ler a palavra, acreditar na palavra, andar pela palavra por fé em Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem alguns textos aqui, mas nós não estamos com muito tempo. Mas
Só para os irmãos entenderem outra situação, onde isso fica evidente, é a percepção dos apóstolos na incapacidade de controlar a sua fé, a sua própria fé. No capítulo 17 de Lucas, o episódio onde os apóstolos perguntam a Jesus a respeito do perdão, ele fala, você tem que perdoar 7 vezes 7 e tal, de repente os apóstolos viram para Jesus e falam assim, o Senhor, aumente a nossa fé. Quando eles viram para Jesus e falam, aumente a nossa fé, eles estão falando mais ou menos assim, eu sei quem tu és, o autor da nossa fé. Quem pode aumentar a sua fé, irmão? É você? Só Jesus. Através do quê? A fé vem pelo quê? Então a gente pode fazer alguma coisa. Pode ou não? Quando a gente tem uma fé aguçada em Cristo, a gente aumenta a nossa vontade de aprender da palavra. Ah, mas eu não tenho vontade nenhuma da palavra. Então sua fé é fraca. Sua fé não é coisas, é Jesus. Quando você deposita sua fé em Jesus, você começa a aumentar o seu nível de fé. O seu nível de fé vem pelo entendimento. O seu nível de fé vem pelo conhecimento. Aí contaram uma história engraçada que tinha alguns pastores, e esse pastor, ele era muito assim, espiritualista. Sabe que é aquele cara que espiritualiza tudo? Ele falou, não, quando eu abro a Bíblia, ali que Deus quer falar com o povo. Quando eu abro a Bíblia, é nesse lugar que o Senhor está falando. Como se a Bíblia toda não fosse inspirada pelo Espírito Santo. Beleza. Aí ele vive nessa. Chega no culto à noite, abre, prega. Chega no culto à noite, abre, prega. Espiritualista. Não, porque eu tenho que ter a unção. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Isso aí é uma contorção de situação, irmão. Letra significava lei. Letra, lei. A lei mata. Porque se você tentar cumprir os 613 mandamentos, você não vai conseguir. Através da graça, Jesus pagou 611 mandamentos na cruz do Calvário. Deixou 2 para mim e você pagar. Qual é os 2 mandamentos que eu e você tem que pagar? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E nem isso a gente consegue fazer. Nem isso eu e você conseguimos fazer. Mediante a fé você vai ser salvo, mas Jesus falou, você tem que pagar, pega a sua cruz e me segue. Sabe o que é pegar a cruz? Cruz é 2 madeiros, 2 madeiros é 2 mandamentos. 2 madeiros é 2 mandamentos, põe nas suas costas e carrega. Não é peso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deposita a sua fé em mim, que você depositando sua fé em mim, você vai andar segundo a palavra. E se você andar segundo a palavra, você vai cumprir os 2 mandamentos. Aí, irmãos, eu não sei nem onde eu estava. Eu estava falando do pastor. Aí o pastor vai pregar. Aí de repente, parece lá, o pastor tem que fazer um casamento. Aí o pastor vai no casamento, abre a Bíblia. A Bíblia aparece. Ele abre a Bíblia e fala... que eu contei para o senhor, né, pai? Já esqueci. Também esqueci. Mas eu sei que ele abre num versículo que não tem nada a ver, irmão. No versículo assim, que onde tem 2 é para separar. Ele abre a Bíblia onde fala assim, ó, jugo desigual. Ele abriu a Bíblia. Irmão, a gente não pode espiritualizar as coisas, não. O que vai aumentar a sua fé é o conhecimento da palavra. Quanto mais você lê, mais você buscar, você não vai ficar doido, não. Você vai ficar com os seus olhos abertos. A Bíblia, irmão, ela não foi feita para você ficar doido, não. Mesmo que o apóstolo Paulo aqui fala que pregar é loucura para os que não temem ao Senhor. Mas para os que temem ao Senhor é vitória, é bênção. Então, irmãos, vamos voltar aqui. A fé, as obras, nós já falamos. Nós falamos sobre as obras, que a obra ela é um testemunho da sua fé. Quando você tem uma fé centrada, o seu rastro é de bênção, o seu rastro é de amor, o seu rastro é de perdão, o seu rastro é de obras. Quando você anda, você carrega unção. Quando você anda, quem te olha vê um homem de Deus. Mas a fé dos irmãos não pode estar em homem. Não, eu vou naquela igreja, que aquela igreja é porreta. Eu vou lá naquela igreja porque aquele pastor, nossa, é uma benção. Não, eu vou naquela igreja porque aquela irmã entrega profecia que é uma beleza, é profetada para todo lado. Irmão, sua fé não pode estar nessas coisas.
Sua fé não pode estar em homens, sua fé não pode estar em pastor, sua fé não pode estar na igreja, porque o lugar não é o lugar. Quando Pedro fala, ele fala, para onde iremos nós? A canção está errada. Não é para onde iremos nós, é para quem eu irei. Para quem? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não é o lugar, irmão, é quem. O alvo é Cristo. Enquanto você está com o seu alvo em Cristo, você anda sobre as águas. Enquanto você está com o seu alvo em Cristo, você é transformado, você é alimentado. Você está entendendo, irmão? A palavra de Deus ela é clara. Uma vez que nós nos apropriamos pela fé daquilo que Cristo fez por nós, nos tornamos justos diante dele. Se você ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos, a esperança da glória de Deus. Aqui, irmãos, o que ele está falando, nós somos justificados pela fé, e quando nós fomos justificados pela fé por intermédio de Jesus na cruz, vivemos em paz com Ele, e somos chamados seus filhos. Vamos lá em 1 João, primeira carta de João, no final da Bíblia, depois das cartas de Pedro, diz assim, capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, e agora pela fé em Cristo Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. Ei, irmão, para quem estava condenado ao inferno, eu e você, agora nós fomos justificados, o alto preço foi pago na cruz do Calvário, a condenação que estava sobre mim, Ele levou sobre Ele, na cruz do Calvário. Agora nós somos justificados, e agora nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 6 a 8, diz assim, por meio da fé, o Espírito Santo testifica em nosso espírito, que somos filhos de Deus. Sem fé não há adoção. O privilégio maior de toda a redenção é não sermos apenas servos, mas filhos de Deus. Aí o pastor pergunta aqui, quem tem a certeza da sua salvação? Aí a pessoa levanta, aí o outro pergunta, mas como você tem a certeza? Porque quem testifica através da fé em Jesus, o Espírito Santo testifica dentro de você que você é filho de Deus. É isso, irmão. A fé é o que nos possibilita crer, conhecer e especialmente obedecer a Deus. Porque quando você crê em Deus, você anda pelos princípios, você obedece. A galeria da fé está cheia de homens que obedeceram a palavra de Deus. Ouviram a voz de Deus, viram Deus e obedeceram. O segredo está aqui, irmão. Conhecer, obedecer e caminhar. Ouvir, obedecer e caminhar. Ouvir, obedecer e caminhar. Pedro ouviu, jogou, pescou. Pedro ouviu a palavra, jogou a rede, puxou peixe. Moisés ouviu a palavra, põe o cajado, pôs o cajado. Obedecer, mais simples. O segredo aqui, o segredo para hoje é simples. É olhar para Jesus, é ter fé em Jesus. Crer que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e se Ele cria a fé, e Ele consome a fé, você vai ter só que fazer o quê? Olhar para Ele, seguir os passos dEle. Como que a gente vai receber essa fé? Ouvindo a palavra, crendo nele, e a gente vai entender, ter relacionamento com Deus, e andar pela fé, andar segundo a palavra do Senhor. A palavra é o fundamento da fé.
A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé é isso, irmão. Mas só para fechar, já é 10:04. Eu vou fechar a palavra. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 38 ao 43. Eu queria ler com você. Lucas 23, 38 a 43 diz assim, presta atenção. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas. O grupo de louvor, vem aqui para frente já. Estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Em 3 idiomas, estava escrito assim, para que ninguém olhasse e não visse Paulinho. Estava escrito assim: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição dele, estando na mesma condenação dele. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Presta atenção, irmão. Presta atenção em mim aqui, não fica olhando no músico não. Jesus está na cruz. De um lado tem um malfeitor, do outro lado tem outro malfeitor. Um dos malfeitores vira para Jesus e fala: se tu és o Cristo mesmo, igual está escrito aí em cima, se você é o rei mesmo, salva você e salva a gente. O outro começa a dirigir a palavra com o outro condenado. Ele fala: você não pode falar isso não, você não vai falar isso para ele não, porque eu e você, nós somos pecadores, nós fomos julgados e nós merecemos o que nós temos. Ele está falando para o outro, reconhecendo quem ele é, pastor Arnaldo. Eu sou pecador, eu sou pecador, mas ele não é. E de repente ele deixa de falar com o malfeitor e vira para Jesus. Tem muita gente dentro da igreja, irmão, gastando saliva com quem não pode mudar a sua vida, gastando diálogo com quem não vai fazer nada para você. Você está discutindo à toa. Mas ele vira para Jesus, e quando ele vira para Jesus, ele fala assim: Jesus, eu sei quem tu és, você é o rei, lembra de mim quando você entrar no seu paraíso. Presta atenção, irmão, e Jesus está aqui todo desfalecido, todo arrebentado, todo machucado, e a história diz que ele realmente está muito desfigurado. Mas ele olha para Jesus e faz diferente, como está escrito em Isaías 53, ele olha para Jesus e reconhece quem ele é. Os próprios discípulos andaram com Jesus e olharam para ele, perfeito, e não conseguiram enxergar. Mas ele olha para Jesus desfigurado e reconhece que ele é rei. Ele reconhece quem ele é, e ele fala: quando o Senhor entrar, lembra de mim. Irmão, poucos minutos eles tinham, e esse jovem, ele teve que se levantar, irmão, ele está preso, as mãos, os pés, o diafragma dele já está estourado, se ele falar qualquer coisa, ele pode morrer naquele momento, mas ele decide direcionar para quem pode mudar a vida dele. Ele decide, talvez seriam as últimas palavras dele, mas não foram as últimas palavras dele. Na Bíblia sim, mas eu creio que não. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus olhou para ele. Jesus se voltou para ele. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele era pecador. E ele olhou para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele olhou para Jesus e falou assim: ei Jesus,
Eu sei que eu estou condenado ao inferno. Eu vou morrer agora porque eu sou pecador e eu mereço. Mas por seu intermédio, Jesus, eu vou acessar a graça. Você está entendendo, irmão? Só fazer uma conjectura aqui para vocês. O inferno está lá. O diabo está esperando. Ele fala, estou esperando aqui os malfeitores. E quando ele olha para cima, cai um. Ele fala, e agora vai cair o outro? Aí o outro fala, eu não vou cair não. Porque eu peguei uma ponte para a graça. Eu peguei uma ponte da fé. A fé é a ponte que te faz você acessar a graça. Ei, irmão, o texto é claro. Talvez alguém fale assim, mas esse finalzinho aí, ainda hoje estarás comigo no paraíso, sendo que Jesus ficou sepultado 3 dias. Nesse momento ele foi ao inferno, venceu a morte, venceu o inferno, pegou a chave da morte, a chave do inferno, e ele levanta e fica 40 dias com o povo. 40, né, pastores? Fica 40 dias com o povo, e depois ele vai assunto aos céus. Como ele pode falar, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Não, irmão, o texto é só você analisar, tem uma vírgula. Em algumas traduções talvez não, mas na hebraica sim, está falando assim, em verdade te digo hoje é o dia que eu mudo a sua vida. Hoje é o dia que eu te resgato do lamaçal do pecado. Por quê? Porque você olhou para mim. Você olhou para Jesus, Jesus é o centro do evangelho. Ainda hoje, eu te digo hoje que eu mudo a sua história. Eu te digo hoje que você vai morar comigo no paraíso. Quando Jesus chega lá em cima no céu, irmão, ele fala, ei, tem um rapaz que ele tinha 2 minutos só de vida, mas dentro dos 2 minutos, ele pegou a fé. Ele pegou a fé e acessou a graça. Ele depositou a fé dele em mim. Cadê ele? Eu quero falar com ele. Traga ele. Trouxe ele até Jesus. Isso é uma conjectura, irmão, não está na Bíblia. Mas o rapaz se apresenta diante de Jesus. Ei, rapaz. Nos últimos minutos. Me dá aqui seu livro da sua vida. Me dá aqui. Rapaz. É só história macabra, hein? Só coisa errada que você fez. Mas espera aí. A última folha aqui, está em branco. Eu vou escrever. Pela graça, você foi salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça, sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode engrandecer o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Jesus vai te salvar mediante a fé. É somente pela fé em Cristo Jesus que você pode ser salvo. É somente pela fé, irmão. Aí ele vira para o jovem ainda falando, peraí, eu ainda vou pôr mais uma frase. E você e eu fomos felizes para sempre. Eu e você vamos ser felizes para sempre, porque nós temos um Deus, um Pai, que cuida de mim, que cuida de você. Entenda, irmão, esse mundo é passageiro, nós não somos daqui, nós somos um povo eleito, um povo escolhido, um povo que vai morar no céu, mas você precisa depositar sua fé em Jesus, depositar sua fé, olha para quem pode mudar a sua vida, olha para quem pode transformar a sua vida, pode transformar a sua casa, aonde você pisar, abençoado será, porque o que você carrega é fé em Jesus. Jesus mora dentro de mim e de você. Ele está aí, Ele precisa ser amado, colocado no centro. Irmão, não é a minha vontade, mas é a vontade dEle que vai prevalecer. Você precisa de alguma coisa que Deus faça na sua vida? Confia nele, tenha certeza que Ele pode fazer. Põe nas mãos dEle. É na mão dEle, não é o que você quer, é na mão dEle. E se for da vontade dEle, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor, irmão. Hoje o Senhor falou contigo e falou comigo. A fé, irmão, não é em coisas, não é uma fé parada. Não existe fé parada, existe uma fé que a gente caminha pela palavra. A palavra é o chão do cristão, você precisa caminhar segundo a palavra.
pela palavra. Você precisa caminhar pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então adquira a palavra, conhecimento, busque a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.